Steven Universo é um dos desenhos animados mais incríveis e complexos já criados. A sua história é tão rica que eu poderia passar horas só falando sobre. Porém, o que me fez criar o roteiro desse vídeo foi um detalhe que é passado batido e que quase ninguém fala a respeito. Eu sou o Moki e esse é o vazio de Steven e sua lacuna emocional. Steven não se compara aos outros humanos, mas também não é igual a Jens. Como diria Rose Quartz, o Steven é uma experiência totalmente nova. Ele é especial e isso é incrível. Ou ao menos é o que deveria ser. Há uma frase que diz o seguinte: rimos com o palhaço, mas quem faz o palhaço rir. Essa situação nos força a pensar na posição do outro indivíduo, e se tocarmos o palhaço pelo Steve, então chegamos à conclusão que essa foi se não a decisão mais egoísta que a Rose já tomou. Ser um híbrido significa que você pertence aos dois mundos, mas também não é de nenhum. Isso fica pior cada vez mais que se pensa sobre. O Steven canta, fala e expressa o quanto espera atender às expectativas dos outros sobre ele, já que é o filho da Rose Quartz, a antiga líder da rebelião. Ou seja, ele nunca pensou em si como um indivíduo único, e sim um resquício de alguém maior e que deve fazer de tudo para proteger e ajudar a todos em seus problemas, sempre se culpando quando a bola faz curva, e isso é deprimente. Foi assim com a Sage quando ele achou que havia coagido ela a seguir seus planos e para compensar ele preferiu se apresentar no lugar dela usando saia e até maquiagem enquanto ela se resolvia com a própria mãe, ou até mesmo quando a Garnet se desfunde por conta de uma divergência de pensamentos a respeito de perdoar ou não a Pérola, sendo a única conclusão que ele teve de se achar o único culpado da situação, mesmo que nesse caso ele não tivesse nenhum pingo de culpa. Tá, de certo ele tinha um dedinho sim, já que juntamente da Ametista ele foi responsável de desmascarar a falcatrua da Pérola. No entanto, a única pessoa que de fato fez o Steven ser diferente foi a Connie. A Connie despertou no Steven sentimentos que nem ele sabia que tinha, e obviamente quem auxiliou ela nisso foi o pai do Steven, o Greg. Sempre que eles conversavam algo juntos, tenho certeza que o Steven atingiu o fundo do poço. Connie foi a única amiga da faixa de idade do Steven que ele podia contar, já que ou ele estava cercado de pessoas mais velhas, como a Sage, o Lars, a Kiki, o Buckdo e a Nanefua, ou crianças como no caso do Cebola. E já era triste o suficiente vendo ele sendo excluído de todos e ainda ouvir esses papos tortos do Greg de seres humanos e pessoas normais, como se Steven não pudesse ser considerado só me fez perceber o quão mau exemplo de pai o Greg era. Mas vamos pular para o episódio em que o Steven é coagido a expor seus sentimentos. O episódio 46 da primeira temporada, Livro Aberto. Steven e Connie estão discutindo as suas opiniões a respeito de uma saga de livros. E o Steven está super desconfortável, privando seus comentários ao mínimo, como se não quisesse gerar provas contra si. E quando a Connie deseja poder mudar o final do livro Flowey, em que um falcão se casa com uma humana, o Steven aproveita do seu quarto para ajudar a garota a realizar seus sonhos. Então aconteceu algo que na verdade era meio óbvio, pois como o quarto agora era do Steven, ele só obedeceria às ordens dele. Logo a Connie precisaria de outros métodos para se fantasiar ou fazer cosplay pros íntimos. No entanto, por estar de olhos fechados, o Steven não conseguiu perceber o momento em que deu a ordem ao quarto ao invés da Connie, a deixando lá sozinha se arrumando enquanto ele estava andando por aí com a doppelganger. Eu só acho que o Steven já deveria estar um pouco mais esperto com esse quarto desde o episódio 4 da Rose, mas parece que a ficha dele só cai um tempo depois. Enfim, o Steven começa a perguntar a Connie o que ela acha que ele deveria fazer, mas ela sempre acaba jogando verde, forçando ele a tomar suas próprias decisões. E com o decorrer do episódio, isso faz com que ele canse dessa brincadeira, e no processo descobrindo sobre a cópia. Mas aí já era tarde demais, pois o Steven estava acostumado a receber ordens e obedecê-las, tipo quando ele não era permitido a participar de uma missão e acabava tendo que ficar sozinho em casa. E inexplicavelmente ter que pensar por si mesmo e tomar inúmeras decisões fez com que ele travasse que nem uma CPU antiga. O Steven não expressava suas opiniões, pois achavam que elas não seriam levadas em considerações assim como as gente faziam. E mais do que tudo, porque ele não queria perder a Connie, a única amiga que realmente entendia o que ele estava passando. O Steven desfaz todas as coisas que ele criou no quarto, e isso inclui a cópia da Connie, mas de alguma forma ela acaba não sumindo. E aí começa o problema, pois como Steven disse a ela para não fazer somente o que ele quisesse, então ela não sumiria porque isso iria contra sua própria ordem. E naquele momento se iniciaria uma perseguição bem bizarra do quarto em fazer o Steven revelar o que ele queria de verdade, apenas o libertando após ele assumir que gostou do final do livro, tanto é que era por esse motivo que ele estava de cosplay de Falcão e a Connie cópia de noiva. Bem malandrinho esse Steven. Mais diferente do que ele imaginava, a Connie realmente se importava com o que ele pensava, até tirando tempo para discutir as visões diferentes a respeito daquele livro. Obviamente que houveram outros episódios em que o emocional do Steven falou mais alto do que a razão, como no episódio do seu aniversário em que ele se estica para fingir ter um surto de crescimento pela fala do seu pai sobre seres humanos normais, mas nesse vídeo eu resolvi focar nesse episódio para explicar que se naquela época o Steven não entendesse
percebesse que ele tem voz numa discussão, ele nunca descobriria seus poderes que estão ligados aos seus sentimentos e também nunca tomaria decisões impulsivas como descobrir o passado da sua mãe ou se entregar a Homeworld como um criminoso. Talvez seja por isso que o nome do episódio é Livro Aberto. E bom pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo onde eu analiso uma determinada obra ou episódio específico, vai estar aparecendo 2 vídeos aí na tela pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e eu fui.